Recentemente eu assisti um filme chamado Guava Island ou Ilha Guava. Não sei se esse filme recebeu uma tradução oficial no Brasil, mas você pode assistir ele no serviço de streaming da Amazon. Pois bem, para quem não sabe de nada do filme, Guava Island é um musical com pitadas de fábula. É um filme escrito e protagonizado pelo Donald Glover, que vem sendo bastante elogiado pela crítica, tanto pelos seus trabalhos musicais como seus trabalhos de ator. E o filme é dirigido pelo Hiro Murai, que já vem trabalhando com Glover em trabalhos anteriores. Ele já dirigiu alguns episódios de Atlanta, que é uma série que tem a mão do Donald Glover, e ele dirigiu também o famoso clipe que colocou ele nos holofotes, né, o This is America. E como eu já mencionei, esse filme busca por uma simplicidade que nem em Contos de Fada. Ele tem uma duração bem curta, tem menos de 1 hora, 55 minutos. E, assim também como em Contos de Fada, ele tem uma moral a ser aprendida no final da história. A premissa é bem simples. É sobre uma ilha fictícia, a Ilha Guava, que tem grandes riquezas naturais, um paraíso na Terra. Só que, infelizmente, ela é controlada por um ditador, o Red. E esse cara, ele controla economicamente toda a ilha. Ou seja, ele dá emprego para a maioria ali da população da ilha. Então, assim, ele tem um fácil controle sobre as pessoas que vivem lá. E o personagem do Glover, o mocinho da história, né, o chamado Danny, ele tenta aliviar a vida das pessoas dessa ilha através da sua música, através da arte, através da cultura. Quanto à condução da narrativa, o filme consegue estabelecer muito bem o contexto, a lore daquele lugar, de uma maneira bem criativa, de uma maneira bem artística, já que ele usa uma animação bem bonita ali no começo do filme, o que vai remeter justamente à raiz fabulesca que esse filme tenta expressar. E apesar do filme se passar em uma ilha paradisíaca, a direção do filme ela não extrai beleza através da geografia do lugar. A beleza desse lugar vai ser enaltecida pela perspectiva da vida das pessoas da ilha. E a direção vai estabelecer essa beleza principalmente pelas sequências de movimentação do Danny, quando ele precisa se deslocar para o trabalho dele. A gente vê o quanto ele é reconhecido, quanto as pessoas gostam da música dele e também das sequências musicais, que apesar do foco ser as pessoas, a gente consegue ter um vislumbre assim, de fundo o quão bonito é aquele lugar. E através dessa condução fica bem claro o desejo latente das pessoas dessa ilha. Um desejo de querer viver melhor, um desejo de querer mais música, mais arte na vida deles, só que infelizmente a população ali é controlada por um ditador. Mas apesar da simplicidade, da objetividade desse filme, ainda existiu alguns aspectos dele que acabaram chamando minha atenção, que foi justamente a estética escolhida para apresentar esse filme. No caso, a gente tem uma estética retrô. O filme é todo gravado num formato de câmeras antigas, então a gente vai ter um aspect ratio assim menor, né? A gente vê o filme assim naquele formato quadradinho, com granulações ali na imagem. E analisando melhor essa escolha estética, eu percebi que isso está sendo uma tendência visual. Pode ser que seja só uma moda. Então, se você reparar, filmes como No Coração das Trevas, anos 90, e até clipes musicais como o da Florence and the Machine foram gravados nesse formato, com nesse formato de quadradinho um pouco menor e com essa granulação de câmeras mais antigas. Mas o questionamento que eu deixo é que será que isso é só uma tendência? Será que isso é só uma moda estética? Será que se a gente se aprofundar mais nessa escolha estética, a gente consegue achar outros contextos, outras justificativas para justamente explicar o porquê de estarem usando essa estética nostálgica, essa estética retrô? Em uma análise mais superficial, é totalmente justificável você querer utilizar essa estética nostálgica, essa estética que remete ao passado, porque, afinal de contas, a nostalgia é um sentimento universal, um sentimento que consegue pegar muito fácil as pessoas. Então a gente percebe que essa tendência, essa ode aos anos 80, aos anos 90 que a gente está vendo na cultura pop hoje em dia, em alguns filmes, seriados, música, é mais um recurso, digamos assim, que vai servir para capturar o espectador.
Ou seja, a nostalgia pode ser usada como um gatilho emocional. E claro, isso tem seu lado positivo tanto quanto negativo. O negativo é que muitas das vezes, quando ela é só um recurso para justamente causar uma emoção barata, só para prender o espectador de forma gratuita, acaba deixando a obra em si um pouco vazia. O positivo é que, enfim, estamos lembrando de coisas que se importamos. Porém, uma coisa importante é que esse culto à nostalgia, esse culto a uma estética mais retrô, ela pode ser simulada, ela pode ser incorporada também, em muitos casos, ao contexto da história. A gente tem, por exemplo, o filme de 2018, Jogador Número 1, que é basicamente uma história que insere dentro do seu contexto ali futurístico uma reverência, uma admiração aos anos 80. Então, toda aquela questão de easter eggs, aquela questão de voltar ao passado, faz parte do contexto da história, faz parte do contexto daquele mundo. Então não é uma coisa jogada apenas para chamar a nossa atenção. E geralmente também, quando a gente fala de nostalgia, a gente pensa em coisas mais antigas, coisas da nossa infância, coisas que perdemos, por exemplo. E o Tolkien, na obra dele do Senhor dos Anéis, ele consegue abordar muito bem isso, já que a história ali do Senhor dos Anéis se passa no final de alguma era, eu acho que é no final da Segunda Era ou da Terceira Era, e fazendo um paralelo com a nossa realidade, a mudança ali de era, essa transição de momentos que está se passando ali naquele mundo, se equivale à chegada da modernidade no nosso mundo. A gente vê também essa questão do saudosismo com a natureza, que é justamente representando a chegada da industrialização, quando a gente vê ali o Saruman derrubando as árvores e tal. Então a nostalgia, nesse caso, ela é usada com elementos que remetem à antiguidade. Porém, o que a gente ainda não se atentou e o que a gente ainda está entendendo sobre essa questão da nostalgia é que ela pode surgir de coisas que a gente nem imaginava que surgiria. E o pesquisador James Bridle, ele explica muito bem, ele exemplifica muito bem esse processo nostálgico de coisas que a gente nem imaginava, que justamente está acontecendo na atualidade. E essa transição é muito bem representada nos exemplos dele, principalmente quando a gente coloca lado a lado o mundo digital e o mundo físico. A gente tem um exemplo de fotos e de livros. Então, antes dos livros passarem do mundo digital, as pessoas não sentiam saudade do cheiro do livro, ou do sentir de passar as páginas do livro, ou nem de ter álbuns de fotografia. Então, além do conteúdo do livro, existia essa experiência, a experiência do cheiro, a experiência de sentir o peso do livro, a experiência de sentir o passar da página, a experiência de você ir pegar um álbum antigo e passar as páginas. E com a chegada desse mundo digital, essa experiência acabou sumindo. Então ficou um negócio mais direto. Então só o conteúdo em si acabou meio que se tornando uma experiência vazia. E por conta disso, essa tendência da gente querer utilizar essa estética retrô é uma forma de dar experiência a esse mundo digital vazio. E ele usa o próprio Instagram como um exemplo disso, já que quando você vai colocar fotos ali no Instagram, você tem uma série de filtros que simulam uma qualidade de câmera que muito provavelmente a gente nunca vai utilizar na vida. Compartilhar as fotos e colocar esses filtros é uma maneira da gente preencher essa experiência vazia que o mundo digital oferece. Agora o meu ponto aqui é o seguinte: toda essa escolha estética, então, tem uma justificativa. E, ao meu ver, a justificativa da utilização dessa estética é de justamente uma forma de complementar a história simples desse filme. E como eu mencionei no começo do vídeo, o filme vai ter essa raiz fabulesca, ele vai ter uma moral a ser aprendida no final ali da história. E uma das grandes lições ali, uma das grandes críticas que o filme aborda, que é justamente fazer uma crítica ao capitalismo, de fazer uma crítica a essa cultura de coach vencedor que a gente vive hoje. Então, ele critica essa forma que a gente vive nossas vidas como meras engrenagens para produzir capital. E a gente acaba se esquecendo justamente
da cultura, da arte, do lado humano das coisas. E apesar da história ter um final feliz, eu acho que no fundo, essa escolha visual é um lembrete para que a gente não deixe para trás a nossa humanidade. Até a próxima e boas músicas.